Fala galera, beleza? Caio aqui, professor de Excel da Atuar. Prazerzaço estar contigo em mais um vídeo, nesse que é a aula 2 do nosso curso de Excel intermediário gratuito aqui para você. Então vem comigo aqui nessa aula, inclusive caso você não tenha assistido a aula 1, eu vou pedir para o time deixar aqui ó, a aula 1 do nosso curso de Excel intermediário. Foi uma aula muito legal, que a gente falou sobre trancamento de coluna, trancamento de linha e assim vai. Dá uma olhada lá nessa aula que eu acho que pode te ajudar. E hoje a gente vai falar sobre a função C, algo que é muito importante e está sempre no nosso dia a dia. A gente vai falar sobre ela aqui nessa aula de hoje. Fechado então? Bora para a aula! Desde já eu quero te pedir para poder deixar o like nesse vídeo. Deixa o like aqui nessa aula que é muito importante para a gente poder levar essa aula para mais e mais pessoas. Então clica aqui no botão de gostei e se inscreve no canal. Tem sempre aula nova de Excel, de Power BI, etc. Caso você se inscreva, você vai ser sempre notificado dessas aulas gratuitas que a gente coloca por aqui. E também não se esqueça que esse material que eu vou utilizar aqui contigo, ele tá para download, tá disponível aqui na descrição do vídeo. Então o que eu te aconselho? Assiste essa aula aqui comigo e depois faz o download e pratica. Excel você vai aprender praticando. Pratica aí para que você possa ficar fera também. Sobre função C, o que a gente tem para poder analisar aqui? A gente tem a seguinte coluna aqui, uma coluna de produto, uma coluna de quantidade em estoque e eu quero saber a respectiva situação. Só que antes de entrar nesse exemplo especificamente, eu quero que você reflita, que você pense sobre como a função C, que às vezes muitas pessoas têm tanto receio ali dentro do Excel, está presente no seu dia a dia. Como assim? Vamos fazer um exemplo aqui antes de entrar no nosso exemplo de fato do Excel. Seguinte, caso chova hoje, eu vou ficar em casa vendo Netflix. Caso não chova hoje, se não chover hoje, eu vou para um bar com os meus amigos. Concorda comigo que a todo momento você está fazendo a função C na sua vida. Você está falando, se isso acontecer, eu vou fazer isso. Se não acontecer, eu vou fazer aquilo. Então, a todo momento a função C está presente na sua vida. A todo momento você está analisando um evento, um cenário, você está fazendo um teste lógico ali que a gente vai chegar lá, aqui abrindo a função no Excel, e você está concluindo, ó, se isso for verdade, você vem para cá. Se isso não for verdade, você vem para lá. Então, a função C está muito presente na tua vida, muito mesmo. E no Excel não é diferente. Olha só nesse exemplo aqui. Eu tenho a respectiva quantidade em estoque e eu quero saber se, dada essa situação aqui, o estoque é ideal ou ele é abaixo da quantidade. Então, o ideal, o que seria o cenário ideal? É, caso a gente tenha algo maior ou igual a 100 unidades, aqui, então, celular, por exemplo, tem 60, não está no cenário ideal. O mouse está com 97, não está no cenário ideal. E estoque abaixo, caso tenhamos algo menor do que 100 unidades. Se a gente tiver uma quantidade menor do que 100 unidades, o estoque está considerado abaixo. Então, olha só o desenho aqui que eu preparei para você. Quantidade em estoque é maior ou igual a 100? Se sim, essa quantidade é considerada ideal aqui para gente. Se não é maior ou igual a 100, no caso é menor do que 100, ela é considerada abaixo. Até para poder facilitar a nossa visualização aqui, eu vou chegar aqui em exibir ó, e vou ativar a minha barra de fórmulas, para que você possa ver a fórmula aqui ó, na barra também junto comigo. Vou voltar para a guia página inicial, só para poder ficar bem organizado. Então, a gente já entendeu o teste, o que a gente vai fazer. Assim como na nossa vida, a função C está presente, vamos fazer um teste aqui no Excel. Eu vou chegar aqui, clicar embaixo de situação e vou abrir igual SE, igual SE que é a função C. Então, igual SE, vou apertar o Tab para poder entrar na fórmula. O Tab é essa teclinha aqui ó, que está em cima do teu Caps Lock, beleza? É uma teclinha que tem as duas setinhas ao contrário. Apertei igual, digitei SE, depois apertei o Tab. Olha só o que a função C está mostrando para a gente. Primeiro argumento que ela pede, qual é a dica que eu te dou, cara? Dá uma olhada aqui nessa colinha, ó, teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. O teste lógico está em negrito aqui. Então, é o primeiro argumento que a função C está pedindo aqui para a gente. O que é o teste lógico? É o evento, é o cenário que eu vou analisar ali. No caso, se a minha quantidade em estoque, nesse caso aqui dessa célula, a quantidade em estoque do celular, por isso eu vou clicar aqui na célula C3, é maior, ok? Shift ponto para colocar o maior no seu teclado, Shift ponto, ponto final, coloquei maior, ou igual. Quando eu faço isso aqui, maior ou igual, eu escrevo exatamente assim no Excel, ó, maior ou igual. Então, se a quantidade em estoque do celular é maior ou igual a 100. E aí eu posso digitar, não tem nenhum problema. Então, se a minha quantidade em estoque for maior ou igual a 100, Excel, você vai fazer isso. Como eu falo, você vai fazer isso para o Excel? Eu tenho que mudar o argumento da minha função C.
para poder passar para o próximo argumento, você vai apertar ponto e vírgula. Apertei ponto e vírgula e repara que assim que eu aperto ponto e vírgula, o valor se verdadeiro aqui ficou em negrito. Ou seja, o Excel está me perguntando, beleza, se esse estoque for maior ou igual a 100, o que eu vou fazer? O que eu vou resultar ali? O que a célula vai me dar de retorno? O que ela vai me mostrar aqui após eu dar o Enter, após eu confirmar aquela operação? Caso isso seja verdadeiro, eu posso muito bem clicar aqui nessa célula de ideal. Se a quantidade em estoque for maior ou igual a 100, isso é verdade? Sim. Então, o cenário é ideal, ou seja, a situação do estoque ele é ideal. Cliquei na célula F9. Eu também poderia muito bem apagar esse cara aqui, abrir aspas duplas e digitar ideal. Fechei aspas duplas. Ou seja, shift aspas, né? Aspas duplas, só para que você não faça uma dupla apóstrofe, senão o Excel não reconhece como texto. Então, shift aspas para a gente poder digitar uma palavra ali dentro de uma fórmula. Mas como ela já está escrita aqui, eu vou apagar esse cara, vou voltar com ponto e vírgula e vou clicar aqui no ideal. Então, se isso for verdade, a minha situação do estoque ele é considerada ideal. Ponto e vírgula. Valor se falso, ou seja, se esse teste que eu estou fazendo aqui for falso, ou seja, se isso não for verdade, se C3 não for maior ou igual a 100, nesse caso, ele vai ser menor do que 100. Concorda comigo? Se ele não for nem maior nem igual, ele só pode ser menor do que 100. E se ele for menor do que 100, concorda comigo que a situação aqui do nosso exemplo é que ele está abaixo do estoque ideal, ele está numa situação abaixo. Então, eu vou clicar aqui nesse abaixo, que está na célula G9. Cliquei aqui na célula G9 e aí a nossa função C está completamente feita. Porém, um ponto muito importante, se você viu a aula 1 do curso de Excel Intermediário que eu fiz aqui, vou pedir para o time mais uma vez colocar aqui, para que você veja e dá uma olhada lá nela. Se você viu a aula 1, você vai lembrar que, se eu der o Enter, a função C vai funcionar certinho. Mas depois, para eu poder arrastar essa função C para baixo, eu vou perder esses dois argumentos aqui, F9 e G9. Se eu arrastar para baixo sem trancar, que foi o assunto da aula 1, esse cara aqui vai virar F10, F11, F12, eu vou perder essa palavra aqui, ideal. E a mesma coisa para a palavra abaixo. Se eu arrastar sem trancar, o G9 vai virar G10, G11, G12, olha lá na nossa fórmula. Ele vai perder ali a nossa célula de referência. Então, se você viu a aula 1, você está entendendo tudo que eu falei aqui. Se você não viu, dá um pulinho lá na aula 1. O que eu vou fazer aqui, então? Vou pressionar com o meu mouse de F9 até G9. Selecionei os dois, vou apertar qual a tecla que eu vou trancar mesmo. Você já sabe, se você viu a aula 1, vou apertar F4. Tranquei aqui F4 e agora vou fechar o parênteses e agora vou dar o Enter. Olha só o que aconteceu. A nossa situação aqui do celular, que está com estoque de 60 unidades aqui, está abaixo ali do estoque ideal. Então, para poder arrastar para baixo, eu posso muito bem dar um duplo clique, 1, 2, aqui no cantinho. Vou dar um Ctrl Z e vou fazer mais uma vez, Aqui no cantinho, o meu mouse ficou uma cruzinha preta aqui, 1, 2, dei um duplo clique. Prontinho, a situação ali foi replicada, a fórmula foi replicada para todo mundo. Vou dar um F2 aqui na situação do notebook, ok? Que está considerado no cenário ideal. Dei um F2 para poder entrar na fórmula. Mais uma vez, apertei F2. Se você tiver no notebook, você vai apertar FN F2. 1, 2, 3 e F2 aqui, no meu caso que eu estou no teclado de computador. Entrei. Olha só o que está acontecendo. Se a célula C5 for maior ou igual a 100, Excel, você vai me mostrar o cenário ideal. Se for falso essa possibilidade, você vai me retornar um cenário abaixo, ou seja, no caso, se for menor, né, que é falso esse teste aqui, você vai me retornar que ele está abaixo do estoque. No caso, o notebook está com 146 aqui unidades, né, em estoque, então esse cara está no cenário ideal. Você pegou como o passo a passo da função C, ele muitas vezes está presente na nossa vida, que é se algo acontecer, eu vou fazer isso. Se isso não acontecer, eu vou fazer aquilo. Show, só que aqui a gente vai analisar muitas vezes cenários, se for maior ou igual a 100, se for menor do que algo, se for igual a algo, se for diferente de algo e assim vai. Então, caso seja verdade, Excel me joga para cá, caso seja falso, Excel resulta o valor se falso. Então, o valor se verdadeiro e o valor se falso é literalmente o resultado. O que a função vai estar mostrando aqui pra gente? Então, tanto que na célula, eu estou vendo o resultado. Já na barra de fórmulas que a gente ativou aqui, eu estou vendo a fórmula. Aqui, na nossa barra de fórmulas. Então, o passo a passo da função C está feito. E o legal é que, por eu ter vinculado a situação do estoque aqui de ideal e abaixo a uma respectiva célula, se eu alterar esse ideal aqui e colocar, por exemplo, ótimo, apaguei o ideal e escrevi ótimo, dei o Enter. Olha que legal. Todo mundo que era ideal virou ótimo, justamente porque a gente vinculou a essa respectiva célula. Vou dar um Ctrl Z para poder voltar. Sobre função C,
tá comigo até aqui. Se você estiver gostando do vídeo, é muito importante. Eu vou te fazer um pedido. Se eu tiver te ajudado, deixa o like aqui nesse vídeo, pra gente poder ajudar mais e mais pessoas. Então deixa o like e se inscreve no canal. E não se esqueça que, caso você não tenha entendido, tenha tido alguma dificuldade, isso é um vídeo. Então você pode muito bem voltar um pouquinho e reassistir a explicação. Então fica essa recomendação. E também não se esqueça que esse material tá para download. Depois faz o download e pratica e reassiste o vídeo e pratica todo esse passo a passo. Vou clicar aqui na nossa aba de Se Composto. O que é o Se Composto, para você que está me vendo aí, me ouvindo do outro lado da tela? O Se Composto é nada mais nada menos do que a gente realizar não somente um teste lógico, uma função C, e sim duas ou mais funções C na mesma fórmula, ali na mesma sequência. Então, ao invés de parar ali no primeiro, olha, é verdadeiro, vem para cá, é falso, vem para lá, eu vou realizar mais um teste que é, se for falso, faz mais um teste ali para mim. Então, é exatamente a análise que a gente tem aqui. O se composto ou se aninhado também, o mercado chama muito assim, é nada mais nada menos do que quando a gente tem uma sobreposição de funções C na mesma forma. Olha só esse cenário aqui. Eu tenho os mesmos produtos, eu tenho a quantidade em estoque e eu quero saber a situação desses caras. Só que agora, aqui ó, na situação que você está vendo acima de mim, eu tenho outro cenário, que é o cenário de estoque ideal maior ou igual a 100 unidades. Esse aqui a gente já viu. O cenário abaixo, caso a gente tenha uma quantidade em estoque menor do que 50 unidades. Então ali, de fato, vai estar abaixo. E o estoque em observação, tipo luzinha amarela ali, estoque em observação, caso o nosso estoque esteja entre 100 e 50. Caso ele esteja ali entre 100 unidades e 50, ele tem que ser maior ou igual a 50 e tem que ser menor do que 100. Então a gente tem 3 cenários dessa vez. Antes a gente tinha 2, ideal e abaixo. Agora, a gente tem 3 cenários, que é o terceiro, o cenário de em observação. Olha só o desenho como é que tá por aqui, ó. Quantidade em estoque, maior ou igual a 100? Eu vou analisar isso. Se sim, opa, vem para o cenário ideal. Se não, a quantidade em estoque é menor do que 50? Se sim, opa, tá no cenário abaixo. Se não, ele tá em observação. No caso, em observação, significa que ele está... Aqui, ó, o desenho que eu preparei para você. Em observação, significa que ele está entre 50 e 100. Ou seja, ele é igual ou maior do que 50 e menor do que 100. Já o cenário abaixo, ele está menor do que 50 unidades ali no estoque. E já o cenário ideal é que a gente tem algo igual ou maior do que 100 unidades no estoque. Beleza, esse é o cenário ideal. Vamos colocar tudo isso na forma. Vamos lá, vamos junto comigo. Eu vou chegar aqui, vou clicar embaixo de situação e vou apertar o igual. Vou abrir a função C, igual SE, tab para entrar na forma. Ele já pergunta pra gente o teste lógico. Qual é o teste lógico? É se esse cara, que é a nossa quantidade em estoque do celular, for maior ou igual, for maior ou igual a 100 unidades. Ó, ao invés de escrever 100, de digitar 100, eu vou clicar aqui, ó, nesse primeiro 100 que eu coloquei aqui. Então, se C3 for maior ou igual a H3, que tá descrito aqui por 100 dentro da célula. Só que é aquele ponto que a gente falou na primeira aula. Se eu não trancar esse H3 aqui e arrastar para baixo, eu vou perder minha referência. Então, depois desse cara, eu vou apertar F4. Se você não tiver entendido, dá uma assistida na primeira aula. Beleza? Ponto e vírgula. Se esse cara for maior ou igual a 100, que está representado aqui por H3, Excel, eu quero que você faça isso para mim, que é o seguinte, eu quero que você retorne a palavra ideal aqui pra gente. Olha só o desenho, eu vou pressionar e vou colocar a colinha da fórmula aqui, que é o seguinte, olha só o desenho. Se C3 for maior ou igual a H3, isso é verdade, ele está então no cenário ideal. Eu vou clicar na célula E10. Cliquei na célula E10 e aí para poder trancar esse cara eu vou apertar F4. Pelo mesmo argumento, né, que é quando eu arrastar para baixo, eu não quero que esse cara saia aqui do cenário de ideal. Ponto e vírgula. Porém, a gente tem a seguinte pergunta, né? Se for falso, se esse cara não for maior ou igual a 100, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais um teste dentro desse argumento do valor se falso da função C. Então, testei esse cara aqui. Isso é verdade, então o Excel me retorna ideal, fechamos. Mas se isso não for verdade, se não for verdade, eu quero analisar mais um segundo cenário. E para isso, eu vou colocar mais uma função C. SE tab para entrar na fórmula. Eu não preciso abrir o igual de novo, justamente porque o igual já está aqui atrás, ó, já está abrindo a primeira função C. Então só digitei SE e apertei o tab. Qual que é o segundo teste lógico que a gente vai fazer? Se a quantidade em estoque for menor do que 50, olha só o desenho aqui. Então ela não é maior ou igual a 100? Não. Então deixa eu ver se ela é menor do que 50. Ela é menor do que 50? Deixa eu analisar isso. Repara que a nossa fórmula está cobrindo um pouquinho. Se o seu estiver cobrindo tudo, eu posso clicar aqui na de baixo e dar uma setinha para cima. Aqui cliquei na célula C3. Então eu vou analisar se a quantidade em estoque, que é a célula C3,
é menor, shift vírgula ali no seu teclado, ok? É menor do que 50. Aqui o 50 está aqui escrito na célula I10. Pelo mesmo argumento das outras, eu vou apertar F4 para poder trancar essa quantidade de estoque. Então, eu estou analisando se C3 for menor do que 50, ponto e vírgula para separar os argumentos. Excel, eu quero que você me retorne uma quantidade em estoque considerada abaixo, cara. Tá abaixo ali das possibilidades, menor do que 50 não dá. Vou apertar F4 para poder trancar esse cara. Até aqui, você tá comigo. Vamos recapitular essa fórmula. C3 for maior ou igual a 100, que é a célula H3. Excel, eu quero que você me retorne aqui o cenário ideal. Mas se isso não for verdade, se C3, eu vou fazer um novo teste então. Se C3 for menor do que 50, que está aqui na célula I10, Excel, eu quero que você me retorne o cenário abaixo. E aí a gente tem a última possibilidade, que é ponto e vírgula, para a gente passar para o valor se falso desse segundo teste aqui, que é o seguinte: se esse cara não for menor do que 50, você vai concordar comigo que, ó, vou até descer aqui para a gente poder voltar para o desenho. A gente já analisou dois cenários aqui até agora, ainda não acabei a fórmula. A gente já analisou o primeiro cenário, que é se esse cara for maior ou igual a 100, está no cenário ideal. Se esse cara for menor do que 50, está no cenário abaixo. Você concorda comigo que eu não preciso fazer mais nenhum teste para poder concluir que ele está no cenário de em observação, que é ser menor do que 100 e igual ou maior do que 50. Se ele estiver nesse cenário aqui, que é o único que sobrou, ele está em observação. Então, aqui nesse último argumento aqui do valor se falso, eu não preciso fazer mais nenhum teste. Por quê? Eu já analisei esse cenário aqui. Se o valor estiver aqui, ele vai estar no cenário ideal. Se o valor estiver aqui, ele vai estar no cenário abaixo. E se esse cara for falso e esse cara for falso, ele vai estar no cenário em observação. Por isso, depois desse último ponto e vírgula aqui, eu vou clicar no em observação, aqui na nossa célula H15. Está escrito aqui em observação. Depois disso, eu vou trancar esse cara. Vou apertar F4, tranquei a célula H15 pelo mesmo argumento das outras. Depois disso, eu vou fechar o parênteses da primeira função C. Olha só isso. Fechei o primeiro parênteses, ele fica em vermelho aqui, ou seja, é o parêntese dessa segunda função C aqui, ó. Vou fechar mais um parêntese, que é o parêntese dessa primeira função C lá do início. E agora sim, dei o Enter. Olha só isso, quantidade em estoque de 60 unidades aqui, tá em observação. Se eu apertar aqui para baixo e arrastar, ó, pressionei aqui no cantinho e arrastei para baixo. Mais uma vez, ó, vou dar um Ctrl Z, pressionei e arrastei aqui para baixo. Eu poderia muito bem chegar aqui no cantinho, também ficou uma cruzinha preta, posso dar um duplo clique. Ficou uma cruzinha preta aqui, ó, eu posso dar um duplo clique. Pera aí. Então, vou voltar essa parte aqui, ficou meio confuso ali. Então, ficou em observação aqui. Eu posso muito bem pressionar aqui, ó, ficou uma cruzinha preta e arrastar até essa última célula aqui da câmera. Olha como é que o cenário bateu certinho. Quantidade em estoque de 60 unidades do celular. Opa, tá entre 100 e 50. Então tá em observação. O mouse tá com 48 unidades. Opa, tá abaixo de 50. Então tá no cenário abaixo, situação abaixo. Opa, atenção. Notebook tá com 35 unidades. Abaixo, monitor 118 ideal, TV 126 aqui ideal, mesa e câmera 83 e 91 ali respectivamente. Concorda comigo que ambos estão ali no cenário de em observação, que é ser maior ou igual a 50 e menor do que 100. Então tá aqui no cenário de em observação. Então o bacana é que você primeiro pode voltar esse vídeo caso você não tenha entendido algum ponto. Eu fiz bem passo a passo aqui, mas caso você não tenha entendido, lembra que isso aqui é um vídeo, você pode voltar e reassistir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como as nossas células aqui estão vinculadas, como os nossos argumentos, melhor dizendo, da função C estão vinculados às células, se eu alterar aqui algum critério, a nossa função vai mudar, que nem eu fiz na última aba. Então, se eu trocar aqui abaixo por ruim, por exemplo, e der um Enter, repara que muda aqui com a gente. E o último ponto que eu queria ressaltar, dei um Ctrl Z para poder voltar, é esse que você está vendo aqui. Quando eu dei o Enter, em observação ficou amarelo, abaixo ficou vermelho, ideal ficou em verde e aqui em observação de novo ficou amarelo. Por que que essas cores aqui aconteceram? Se você chegar aqui na guia página inicial e depois clicar aqui em formatação condicional e clicar aqui em gerenciar regras, você vai ver que nesse arquivo, ó, eu já deixei pronta uma formatação condicional, que é valor da célula, se tiver em observação, fica amarelo. Se tiver
abaixo fica vermelho e se tiver ideal fica verde. Então eu já deixei pronta essa formatação condicional. Se você tiver ficado com alguma dúvida sobre formatação condicional, eu vou pedir para o time deixar aqui em cima também um vídeo só sobre formatação condicional que eu explico passo a passo. Mas olha só, eu espero de coração que você tenha curtido essa aula sobre função se e sobre função se composto, né, que é o se aninhado, se dentro de si. Não esqueça que isso aqui é um vídeo, você pode voltar a todo momento. E também não esqueça que eu quero muito que você pratique tudo que eu fiz aqui. Faz o download desse material que está aqui logo abaixo na descrição do vídeo para você poder praticar passo a passo, reassiste o vídeo e pratica passo a passo que eu quero que você aprenda. E eu também, é claro, te espero lá na aula 3 do nosso curso de Excel intermediário para a gente poder ver o tão famoso ali PROC-V. A gente vai falar do PROC-V na aula 3 do nosso curso de Excel intermediário gratuito aqui. Fechado? Então, te vejo na próxima aula. Forte abraço!